Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas. Hoje vão ficar a saber algumas curiosidades e coisas inéditas sobre mim e sobre a Joana e vão poder conhecer um bocadinho do que serão as nossas conversas no She Leads Revolution Talks. Olá, Joana. Olá, Susana. Um beijinho para vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio da nossa primeira season de muitas conversas que aí vêm. Muito bem, vamos começar? Claro, bora. Estás preparada? Eu estou um bocadinho nervosa. Não, estou não. Então, vamos começar por saber como é que tu te defines, como é que tu defines quem és, sem recorrer ao teu estado civil nem à tua profissão. Nós não treinamos nada disto, Susana. Ora, quem é que é a Joana sem pensar no estado civil? Também não interessa. E na sua profissão, a Joana é... Mas posso dizer a idade? Sim. Posso dizer de onde é que sou? Ok. 35 anos, para já, sou uma miúda... Sim, porque não se pode dizer que sou miúda, muito curiosa... que gosta de saber das coisas, que tem sentido de humor, gosta de divertir as pessoas, que gosta de ensinar, que adora ler, adora personagens, adora pessoas, em que um fim de tarde maravilhoso é estar a conversar à mesa com amigos ou familiares em conversas que não têm fim, a beber um bom vinho, a comer um queijinho e pronto, acho que sim, acho que era assim perfeito. Ok. Esta é a Joana. Muito bem. E, olhando para trás, que conselho é que darias ao teu eu, ou seja, à Joana de há 10 anos atrás, ou seja, à Joaninha de 25 anos? Meu Deus, eu gostei muito de fazer 25 anos. Mesmo, não sei se é o ritual daquela passagem, se é por ser um quarto século, eu gostei mesmo muito de fazer 25 anos. Estava muito feliz nessa altura. Estava muito magra, também estou bem hoje, mas estava bastante magra nessa altura. Mas o que é que eu lhe podia dizer? Ai, sei lá, eu acho que nada do que eu fizesse diferente me traria até aqui, portanto eu tenho uma grande resolução com o passado, não gosto de pensar que mudaria as coisas, mas gostava que ela tivesse mais confiança nela própria, que se perdoasse mais cedo e que se libertasse, acho que é isso, se libertasse mais cedo. Muito bem. E o que é que te trouxe até este sofá, até este momento, hoje? Para além das pernas, não é? Sim, para além das pernas e do carro. Sim, exatamente. Bem, o que me traz aqui são muitas coisas, projetos com sucesso e insucesso, relações com sucesso e outras nem tanto. De uma forma muito sucinta, eu sou uma miúda que eu costumo dizer que sou do derradeiro, não é? Eu nasci no fim de uma década, nasci no fim da primavera, nasci no fim do dia, e nem sequer sou a primeira do meu nome porque eu tenho o nome da minha avó, portanto nem andei aqui um bocadinho, mas acho que a singularidade veio depois. Sou filha única, perdi meu pai muito cedo, acho que havia grandes expectativas depositadas em mim, porque sempre, lá está, fui muito curiosa, muito comunicadora, tinham grandes expectativas de estudar e ser alguém, sendo que era o que é que era ser alguém na nossa juventude. E os planos saem ao lado, até porque eu fico sem pai muito cedo e, portanto, tudo isso reorganiza aquilo que era o rio das escolhas por aí fora. Portanto, entretanto, eu comecei a trabalhar também muito cedo, logo aos 18 anos. A nível profissional, estou na mesma empresa e a fazer a mesma coisa, se bem que com o meu percurso há muito tempo já, há 16 anos. Já conheci muitas pessoas, já fiz coisas muito diferentes, liderei equipas e é aí que eu descubro realmente aquilo que me preenche, que tem a ver com a formação, com o disseminar, com o treinar e com estar com as pessoas. E é isso, no fim, o que me traz aqui hoje, em ter-te conhecido a ti, Susana, e estarmos a desenvolver este projeto, era realmente esta necessidade que eu sentia em mim de que
havia qualquer coisa diferente para ser feita, para mim e para os outros. Ora, muito bem. E não tínhamos mais perguntas combinadas, mas eu vou-te fazer outra. Que é, no fundo, o que é que tu gostarias de ajudar a mudar no mundo em que vivemos? A Nina Simone dizia que a liberdade para ela era não ter medo. E é óbvio que eu vou falar numa coisa que só as mulheres entenderão, que tem a ver com o não sentir medo. E quando nós estamos a falar de não sentir medo, é não sentir medo de não só ir na rua, mas não sentir medo de escolher, não sentir medo de ser julgada, não sentir medo de abraçar uma diferença ou uma opção diferente daquilo que esperam de nós. E eu acho que essa é a principal transformação que eu gostaria de ver, que era... Porque a liberdade só é liberdade, e nós já vamos falar um bocadinho dos nossos valores, a liberdade só é liberdade quando é liberdade responsável, quando é liberdade para o outro e respeitando os limites do outro, mas as mulheres podem ser livres, mantendo a sua essência, mas trazendo também o seu contributo, não tendo medo de que essa liberdade, de que essa voz possa ser ouvida e possa acrescentar, possa somar. Na realidade eu estou farta que isto seja uma área, é um bocadinho por aí. Sim. Apesar de que permite-me a contradição, eu acho que não são só as mulheres que entendem isto. Porque temos muitos homens, por exemplo, homossexuais também, não é? Que sofrem. E temos muitos homens que sofrem, se calhar sim. são um bocado fora do padrão, não é? Ou que até gostariam de ser fora daquele padrão e também têm medo. Sim. E não se sentem livres para ser e se expressarem como se calhar gostariam. Claro que eu entendo que depois falaste aqui do medo também de andar na rua como queremos e vestidas como queremos, e isso, as mulheres efetivamente, as mulheres, e eu volto a frisar a questão da homossexualidade também, porque aí existe também um espectro bastante variado de formas de andar na rua, não é? E de se apresentar, e que sentem esse medo, não é? Mas a liberdade eu acho que no fundo é algo que toda a gente precisa de ter mais, não é? E lá está. E uma liberdade sim. melhorada, sim, também. E a questão aqui, lá está, de liberdade com respeito pelos outros e pela individualidade e pelo espaço do outro, não é? Eu percebo aqui a questão das mulheres, eu sei que te toca mais, sim. Mas efetivamente eu acredito que também, se algum homem nos estiver a ouvir, eles também já poderão ter sofrido com essa falta de liberdade para serem quem realmente são, e se calhar também já se perderam de quem são por causa disso. Sem dúvida, já falamos sobre isto. Os homens também não são livres, os homens também têm as suas também amarras, têm os seus condicionamentos. Sim. E a questão das mulheres toca-me particularmente porque eu acho que todos nós somos afetados pela lente que temos. E a mim calhou-me, em sorte ou não, eu ter este corpo do qual me sirvo e que efetivamente é um corpo que vem com um determinado... são gâmetas que estão destinadas a isto e, portanto... Eu ia dizer uma coisa muito água, o corpo jeitoso, já levaste muitos piropos, não é? Piropos, que lá está. A gente achava aqui há uns anos atrás, não, porque é um bom galanteio. Mas depois podemos fazer todo um episódio sobre isso. Mas... O que é que não é? Não, o que é bom é galantear. Então qual é que é a diferença entre o piropo e o galanteio? E já não se pode fazer a corte. Não, piropo mas isso dava todo um episódio. Piropo, se ele for jeitoso, é o galanteio. Se ele for feio, já é piropo. Exato, exatamente, por isso sim. Bem, esta é a Joana, vamos apresentar a Susana. Sim, vocês já estão a perceber que vamos divagar sempre muito. Então como é que tu te defines, esquecendo a tua profissão, esquecendo o teu estado civil, quem é a Susana? Sou muito sonhadora, sempre fui desde pequenina, muito curiosa também, adoro aprender. Defino-me como apaixonada por pessoas, gosto muito de pessoas e gosto muito de conseguir encontrar o bem que as pessoas têm dentro delas, mesmo quando às vezes consigam parecer pessoas más. Eu acredito realmente que no fundo todos nós temos algo de bom dentro de nós que às vezes foi perdendo, o que também já me levou a muitas chapadas na cara e muitas quedas e bater com a cabeça na parede, mas se há coisa que eu dizia e continuo a acreditar, e que apesar de em alguns momentos já ter deixado que isso acontecesse, era que eu não queria que alguma desilusão me fizesse perder a fé nas pessoas. Tu és uma believer, é isso? I'm a believer, sim. Sou mesmo. Apesar de às vezes as coisas parecerem muito caóticas, eu ainda continuo a acreditar que nós somos, enquanto seres humanos, maioritariamente bons e que muitos de nós estão perdidos na escuridão, mas que
lá dentro existe a luz ainda, assim, sou muito aventureira, curiosa também, lá está, na aprendizagem, mas em experiências, gosto muito de experimentar coisas novas, gosto muito da minha família, adoro educação, adoro perceber o desenvolvimento das pessoas, aprender sobre o comportamento humano, adoro ensinar também, adoro espevitar as pessoas, não é? Tipo, tenho tanto de sensível e amorosa como de firme e, tipo, às vezes as pessoas precisam de um pontapé no cu para andar para a frente e eu também consigo dá-lo. Apesar de às vezes poder não ser bem interpretada, a intenção é sempre positiva. Pronto, nesse sentido, sim. E sou de extremos, não é? Já fui mais, não é? No início eu dizia, ou eu quero estar muito triste ou eu quero estar muito feliz. Eu não gosto de estar no meio termo, sim. Eu adorava ficar muito triste porque também era sinal que eu estava a viver muito e a sentir muito. Neste momento, a parte... Sim, a parte da tristeza já fiz aqui um... Porque depois também eu gostava muito de escrever também, ainda gosto, mas agora não escrevo tanto, então depois eu achava que escrevia melhor quando estava mais triste. Porque era quando eu tinha mais... não faz pérola, não é? Sim, quando eu tinha mais vontade de escrever, até porque acaba também por ser uma terapia, mas tinham coisas bonitas. E eu era muito intensa, ainda sou, mas neste momento muito mais para o espectro de me sentir em paz, de me sentir feliz e não tanto para o lado mesmo down e sombrio e fundo da tristeza. Não é que eu não me sinta triste, mas já não é como antes. Consegui evoluir nisso, mas sim, sou muito intensa. Gosto de viver a vida assim por inteiro. Sim, boa. Acho que resumidamente é isso. Ok, então e se pudesses falar com a Susana de há 10 anos atrás, o que é que lhe dizias? 10 anos atrás, ou seja, 2015, para fazermos aqui uma referência temporal, não é? Estamos em 2025. Há 10 anos atrás a minha vida era muito diferente. Eu era muito diferente. Já tinha assim umas luzinhas de várias coisas que neste momento eu vivo, mas assim umas sementinhas ainda muito a germinar lá no início. Portanto, o que é que eu diria? A minha vida era muito caótica. A minha vida amorosa era um desastre completo e absoluto. Eu era um desastre, não em tudo, mas era... Exagero! Não, na vida profissional já estava um bocado orientada, apesar de ainda nem sequer estar a fazer o que estou a fazer agora, portanto estava a fazer outras coisas, ainda nem sabia o que é que efetivamente queria fazer na realidade, já tinha algumas pistas, mas a minha vida era assim um bocado muito diferente e eu era muito diferente. Eu acho que ainda era, apesar de ter 25 anos, não é? Mas ainda era muito menina. Na vida profissional era muito séria, as pessoas olhavam para mim com muita seriedade e sempre fui assim, na escola, na vida profissional, mas emocionalmente ainda era muito menina, muito insegura, muito dependente da validação dos outros, da opinião dos outros, muito a querer agradar a toda a gente, muito a anular-me e a fazer 30 por uma linha para inconscientemente achar que assim as pessoas iam gostar de mim e, portanto, o que eu diria no fundo era muito baseado nisso, que era para eu me dar mais valor, para deixar de estar em situações em que as pessoas diziam uma coisa, faziam outra, ou seja, para eu olhar mais para os atos e menos para as palavras, e mais para a realidade e menos para as expectativas que eu tinha em relação às pessoas. Porque depois o problema também de ver o bem nos outros e de entender às vezes a história, não é? É que leva a que eu justificasse e desculpasse e olhasse não para a versão real da pessoa, mas para a versão que eu acreditava que a pessoa poderia ser. Certo. Só que na realidade era o que era. E se o que era não me estava a fazer bem, eu deveria ter saído dessas situações mais cedo e não ter sujeitado, se calhar, a tantas... anular-me tanto por algo que não valia a pena. Ou seja, dar-me mais valor e viver de acordo com os factos e não de acordo com a minha idealização e expectativa. No fundo era isso. Porque às vezes também sempre somos sonhadoras e quando nos estamos a relacionar com pessoas, há sempre a expectativa que nós temos delas, qual é que é a narrativa que nós contamos da própria história a nós próprios, que nem sempre quer dizer que é a realidade, no fundo. É verdade. E o que é que te trouxe até aqui? A este sofá, comigo? A este sofá, sim, muito resumidamente, não é? Porque houve muita coisa, tal como a Joana também, como tu já disseste, não é? Muitos altos e baixos, muitas coisas boas, muitas coisas menos boas, que fazem parte do processo. Eu também estou muito em paz com o meu passado e, certo, se calhar lá está, às vezes, apesar de não mudava nada, se calhar tinha saído de situações mais rápido, mas não retirava nenhuma situação que eu tenha vivido, ou seja, não deixava de viver nada do que vivi. Mas o que é que me trouxe até aqui?
trouxe-me muitas desilusões amorosas. É o que eu disse, a minha vida amorosa vai dar um livro, na realidade. Porque boa. é assim, Temos que cena monetizar. de filme, completamente. Dá uma trilogia. Portanto, muitas desilusões amorosas. Uma extremamente dramática, também pela fase da vida em que eu vivi, mas no fundo foi o ponto que me trouxe a estes conhecimentos, não é? À realidade que nós podemos mudar a forma como vemos o mundo, como pensamos, e foi esse momento, não é, que me levou a procurar outras, não é? Ou uma pessoa quando está no fundo, não é? Ou se deixa ficar no fundo, ou então tem que arranjar a maneira de sair do fundo, não é? Do fundo do poço ou do buraco, como lhe queiram chamar. E então, tipo, fui encontrando umas luzinhas ali em alguns sites da internet, algumas frases inspiracionais e coisas assim do género, que me levaram a conhecer esta questão do desenvolvimento humano, da autoajuda que é tão criticada, mas que na realidade não é, tem uma conotação tão negativa, muitas vezes gozam com isso, mas na realidade esse tipo de conteúdos de desenvolvimento humano, de psicologia, toda depois a questão do coaching e tudo mais, foram esses conteúdos, foi o meu autoestudo, a minha autoaprendizagem que me levou a sair de uma miúda completamente insegura para uma mulher tipo segura, que sabe o que quer, sabe onde é que quer chegar, sabe que consegue chegar onde quer, que felizmente tem uma relação saudável, tem uma família e que está a quebrar muitos padrões do passado e que já ajudou tipo, muita gente a fazer o mesmo. E foi isso tudo. Foi o meu trabalho, foi o meu empenho e foram esses conteúdos, quer na internet, quer no YouTube, quer através de livros, que me permitiram chegar onde eu estou agora e conseguir depois também ajudar outras pessoas. Claro, também estudo mais formal depois, não é? Tipo, formações e certificações, mas na realidade começou por uns sites inspiracionais da internet e não faço ideia quem eram as pessoas que os criavam, mas fica aqui uma ode a quem os criou, porque esse tipo de sites, esse tipo de conteúdos pode e fez a diferença na minha vida e com certeza na vida de outras pessoas. Portanto, sim, e o que me trouxe até aqui este sofá depois foi também ter a Joana como uma das minhas clientes, que percebemos que tínhamos aqui muitos valores em comum, muitas vontades também em termos de mudança comuns e por isso nos alinhamos para criar este negócio, para criar este projeto e para usar a nossa voz, não é? No fundo, practice what we preach, não é? Fazer aquilo que nós dizemos que os outros também devem fazer, usar a nossa voz, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós queremos transformar para ajudar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Espetacular. É isso mesmo. Eu vou pegar nesse gancho exatamente para passarmos aqui para a She Leads Revolution Talks, inicialmente começou pela She Leads Revolution, nós já vamos cantar um bocadinho dessa história e só para fazermos aqui um preâmbulo, nesta altura da minha vida em que, sim, as relações eram uma onda muito grande, maior que a do McNamara, portanto, que eu estava a surfar, só que ele ainda teve algum sucesso e conseguiu surfá-la toda, eu não. A onda como estava a passar por cima de mim e eu estava realmente numa altura a precisar de rodar a chave. Portanto, eu estava numa altura profissional, não é que pudesse dizer instável, mas eu acho que fruto dessa instabilidade que era a relação onde eu estava, tudo veio ao de cima, precisamente esta necessidade e este pulsar de alguma coisa que eu queria fazer diferente e eu não sabia o quê. E eu já acompanhava o teu trabalho há muito tempo nas redes sociais, via aquilo que tu partilhavas, cheguei até a pensar, ai meu Deus, mas isto se calhar é um bocadinho too much, isto se calhar não é para mim, em alguns momentos, mas há uma altura em que lá está, e tu estavas a falar nessas frases motivacionais, também há um vídeo em que eu sou atropelada na internet num daqueles scrolls infinitos que nós utilizamos para nos aliarmos das coisas e em que eu ouço alguém a dizer assim, então mas se tu quisesses começar agora, mais cedo, o que é que tu fazias? E houve uma pessoa que respondeu, eu procuraria um mentor. Eu procuraria alguém que já tivesse dado os mesmos passos que eu para fazer alguma coisa diferente. E eu pensei, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar alguém que já tenha empreendido de alguma forma, que já tenha feito transições de carreira e, portanto, é isso. E é nesse momento que eu embarco nessa jornada absolutamente incrível de descoberta pessoal, de olhar a vida de uma outra forma, de me descobrir, de fazer as perguntas certas para abrir, nem é abrir as feridas, mas tocar nas feridas certas e é tudo isso que me leva, se calhar
a pensar que, olha, eu se calhar um dia gostava de, dentro daquilo que é o nicho do meu negócio, dentro do que são os temas em que eu me sinto bem a falar e a estudar, e eu gostava se calhar de fazer um evento intimista para mulheres. E é essa ideia, e o Christopher Nolan já dizia que as ideias, na realidade, quando surgem, são como um vírus, elas podem servir para te formar, para te fazer crescer ou para te destruir. E nesta ideia em concreto foi uma coisa que serviu para nos construir. E tanto é que leva a que no início deste ano nós lancemos a She Leads Revolution, definimos a nossa marca, os nossos valores que já vamos falar daqui a um bocadinho, qual é que é a nossa missão, e acima de tudo este algum espelho até de visão, de propósito, de opiniões, também de opiniões dispares, porque a Susana é mãe, eu não sou mãe, e nós trazemos muitas das vezes olhares que se complementam sobre as coisas, sobre os assuntos, mas acho que no fundo queremos as mesmas coisas, que é ver mulheres que realmente têm essa confiança, que se retiram de situações nas quais não devam estar, que façam por si, que não aguardam que ninguém as venha salvar, e porque nós realmente não precisamos. Nós precisamos tanto dos outros como os outros precisam de nós. E é nesse sentido que surge, depois deste caminho em conjunto que nós fizemos, a She Leads Revolution. E qual é que é a missão da She Leads Revolution, Susana? Ora bem, a nossa missão, não é? A nossa missão na She Leads Revolution é inspirar e capacitar mulheres a concretizarem todo o seu potencial para ajudarem a tornar o mundo mais livre e seguro para todos, com menos rótulos e julgamentos. Ou seja, é aqui, efetivamente, é falar mais para mulheres e ajudar mulheres a serem mais confiantes, como tu disseste, inspirá-las, quer pela nossa história, quer por histórias de outras pessoas que nós também vamos conhecendo ao longo do caminho, a viverem o seu potencial, porque no fundo nós temos tanto potencial e só o descobrimos se fizermos por isso, porque senão vamos ficar tipo metade adormecidos, metade acordados, e é um desperdício de vida e de potencial de mudança, porque eu acredito também que realmente cada um de nós pode fazer a diferença, cada um de nós pode mudar ou ajudar a mudar alguma coisa no mundo em grande escala, no mundo enquanto cidade, no mundo enquanto sociedade, enquanto família, não é? Tipo, porque é eu acredito muito naquele ripple effect, não é? Tipo, aquele efeito que uma pessoa que muda influencia as pessoas à sua volta e, consequentemente, essas pessoas vão influenciar outras pessoas que vão influenciar outras pessoas e tanto pode ser para o bem como para o mal, e nós aqui queremos trabalhar para o bem e um bocado também contrariar a tendência que existe no mundo de há efetivamente muita coisa má, não é? Mas nós também queremos trazer aqui que, ok, existem essas coisas más, mas nós não precisamos de ficar parados só a comentar as coisas más que existem e a sofrer com elas. Podemos fazer alguma coisa. Primeiro para nos tornarmos mais fortes e seguras, para depois podermos expandir para fazer algo pelos outros. E no fundo é isso. E pelos outros em geral, homens, mulheres, toda a gente, todo o mundo, não é? Tipo animais, não é? Em geral, cada pessoa depois fará e ajudará a mãe natureza, a mãe natureza também, sem dúvida. Pelo mundo, não é? Pelo mundo, por tudo o que faz parte do nosso mundo. Porque depois cada pessoa também vai descobrir o que é que acende a chama dentro de si, não é? Sem dúvida. E trabalhará para fazer essa mudança. Já vou-te pedir que fales um bocadinho também dos nossos valores e vou deixar para ti o protagonismo, porque acho que porque acho que é um valor que tu vais saber explicar bem às pessoas que nos estão a ouvir. Mas ainda ontem eu ouvi alguém a dizer não, porque banaliza-se o trabalho, por exemplo, de um líder nas corporações. Mas a verdade é que um líder que trata convenientemente os seus liderados, as pessoas com quem trabalha, não se pode esquecer que esse efeito que tem sobre as pessoas vão chegar de determinada forma a casa e esse efeito vai-se depois trazer, é quase como uma onda que vai depois para a família, que é a mulher, que tem filhos, que tem outros familiares, esses filhos e essas mulheres que também lidam com outras pessoas. Portanto, nós nunca nos podemos demitir no fundo dessa responsabilidade que temos que ter enquanto indivíduos
e eu ontem estava especificamente a consumir um conteúdo sobre liderança e eu nunca tinha pensado nisto dessa forma. Sim, claro que há uma responsabilidade acrescida sobre alguém que vai tratar com aquelas pessoas que depois tem uma família, que tem amigos. E portanto, sim, começa a mudar o mundo no teu bairro, não é? No fundo. Sim, na tua rua até, não é? No teu jardim, porque as Sim, pessoas às vezes dentro estão de casa, às vezes, Aliás, não é? é um exemplo disso, no fundo, que tem a ver com isto de mudar o mundo no teu bairro e não... Às vezes as pessoas querem fazer tanto, tipo, tão grande, e vou dar um exemplo pessoal, que eu há uns anos atrás queria ir à África, tipo, fazer voluntariado, não é? Aquela ideia, e cheguei a ponderar e... Cheguei a ir à instituição que fazia esse intercâmbio e tudo mais, mas depois eu pensei, fogo, tipo, estou eu a querer ir para outro lado do mundo, mudar alguma, tipo, ajudar, e era uma semana, não é? Ok, faz diferença, mas há tanta coisa aqui à minha beira, tipo, para mudar, porque é que eu quero ir lá para fora? Será que é para ajudar os outros ou é mais por mim e pelo meu ego? Sim, yeah. E depois eu fiz esta autoanálise e pensei, não, realmente que sentido é que faz? Tipo, estar... No fundo é mais por mim e pela experiência do que propriamente pelo altruísmo e pela solidariedade. Tipo, era um auto-engano. E eu pensei, não, eu vou começar tipo, a mudar as coisas na minha família, por exemplo, na minha vida, na minha rua, a ajudar causas aqui que não falta o que fazer. Certo. Em vez de estar a querer ir para a África só porque sim, porque fica giro, tipo, ir para a África ter uma experiência. Por isso é isso, é realmente... Nós podemos fazer a diferença com pequenas coisas e às vezes as pessoas estão tão focadas nas coisas grandes que deixam de fazer as coisas pequenas que podem fazer, Certo. não é? E porquê é que achas que as pessoas, e onde é que aqui, porquê é que o protagonismo para nós é um dos valores fundamentais? Porquê é que nós trazemos para nós, ou devemos trazer para nós, a responsabilidade da nossa vida? Porque é a base, porque nós, se estivermos à espera que alguma coisa venha de fora ou que alguém vá fazer alguma coisa por nós ou que alguém vá mudar na nossa vida, é caminho para o fracasso, porque na realidade nós temos um poder infinito dentro de nós, se soubermos usar as ferramentas que a vida nos deu, não é? E os dons e os talentos e a nossa massa cinzenta, tipo o nosso cérebro, a nosso favor, nós podemos concretizar tudo se nos pusermos no nosso lugar, se realmente assumirmos a responsabilidade, se sairmos do papel de vítimas, não é? De, porque que eu, tipo, não é? No teu caso, por exemplo, o teu pai faleceu, tu eras muito jovem, e tu poderias estar aqui num papel de vitimização e dizer, olha, eu cresci sem pai, tipo, não é? A minha mãe foi mãe solteira, e com certeza passaste por muitas dificuldades por teres tido essa experiência na tua vida, não é? Mas não estás aqui, tipo, no papel de vítima, de coitadinha, meu Deus, isso não te define. Isso foi um acontecimento na tua vida, com certeza te marcou para o bem e para o mal também em muitas coisas, não é? Mas isso não te define e tu não justificas os teus fracassos ou os teus erros ou as tuas dificuldades com situações do passado. E no fundo o protagonismo é isso, é nós assumirmos total responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas ações e pelas coisas que precisamos de curar do passado, não é? As feridas que temos do passado e pelas coisas que precisamos de desenvolver, não é? Porque ninguém é perfeito, todos nós temos pontos fortes e pontos menos fortes ou pontos fracos, e então, de quem é a responsabilidade por melhorar isso? É minha, é tua, é de cada um de nós. E por isso é que o protagonismo é o primeiro dos nossos valores, porque sem isso tudo o resto fica muito mais difícil, não é? A nossa vida não anda para a frente se nós não assumimos o volante do nosso carro e estivermos no lugar do passageiro à espera que alguém conduza por nós, não é? Não há uma fatalidade associada, não é? Claro que tu tens uma casa de partida, não é? Portanto, onde tu nasces, como tu nasces, que educação vais ter, portanto, claro que sim. Há uma casa de partida, não há uma fatalidade associada, como diz não é? uma especialista que eu gosto muito é, tipo, aquilo que tu tens e até aquilo que tu trazes enquanto personalidade ou temperamento, não é, de nascença e a tua história até agora, não é ponto de chegada, é ponto de partida. E quando nós somos crianças, a responsabilidade da nossa vida... Tomem notas. A responsabilidade da nossa vida é dos nossos pais, não é? Nós podemos aí, tipo, ok, os nossos pais são responsáveis por nós. A partir do momento em que nós nos tornamos adultos, nós temos que deixar de colocar a responsabilidade pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, nos nossos pais ou noutras pessoas quaisquer ou até nas circunstâncias externas, porque a partir do momento em que nós nos tornamos adultos, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Claro que somos interdependentes uns dos outros, mas temos sempre a nossa parte de poder e de responsabilidade e de escolha. Sem dúvida. Por isso é que o protagonismo tem que ser a base.
Fazemos para nós essa responsabilidade, Exatamente. sem dúvida. E agora tu vais falar da liberdade, não é? Sim, sim. Eu sou muito feliz a falar da liberdade, porque é um dos meus... É um dos valores fundamentais da She-Leads também, é um dos nossos valores, mas também é um dos valores fundamentais da minha vida. Não sei se a Sana se lembra, mas a minha intenção deste ano é viver a verdade em 2025, porque é exatamente isso. E nós vamos falar dos outros valores, mas a liberdade para mim foi a base e é a base de tudo. E quanto mais cedo eu percebi o quão ela era importante para mim, menos desconforto eu comecei a sentir viver na minha pele. Portanto, comecei a casar, no fundo, a reconciliar-me com aquilo que eu era, o que eram as minhas expectativas. E a liberdade não é responsabilidade. Às vezes pode-se associar a liberdade a algum tipo de irresponsabilidade, aguiamento. Não é nada disso. A liberdade é perceber que tu tens que respeitar aquilo que tu és, a tua essência, os teus quereres, a tua personalidade, reconheceres que tu tens um caminho para trilhar, que não podes te subjugar, não te podes colocar em caixas que não são para ti, porque as caixas vão doer, as gaiolas vão doer, os espaços... Podes ter muitas companhias, mas se não estiveres no espaço certo, aquilo vai-te definhar, vai apagar o teu brilho, e os ambientes também podem ser um balão ou podem ser uma âncora para ti. E a liberdade é isto, liberdade no respeito por ti próprio, para seres aquilo que tu queres, a tua ousia é um termo em latim que é aquilo que designa aquilo que tu vieste, o teu propósito, no fundo. O Dharma, como chamam também algumas outras... É isso, ou seja, aquilo que tu vieste designado para fazer. A tua missão, não é? No fundo. Propósito, sim. E a partir do momento em que tu descobres isso, tudo que tu fujas muito dali, tu não te vais sentir confortável. E, portanto, assume aquilo que tu és, assume aquilo que tu vieste cá fazer, qual é que é o teu contributo, e vive de acordo com isso. Porque nós nunca vamos ser todos iguais, e é exatamente nessa miscelânea, nessa cacofonia, que existem coisas boas e existe evolução, e da dissonância que se criam coisas ótimas e maravilhosas, mas isso só é possível se eu também perceber que eu tenho limites. E a liberdade não é só de fora para dentro, porque às vezes nós só pensamos, não, está aqui o meu núcleo e a liberdade é o que eu faço para fora. Não, também é o que vem de fora para dentro. Quais são os limites que eu imponho? Qual é a liberdade do outro? O que é que eu estou a permitir o outro ser ou não ele próprio? Evoluir ou não? Liberdade com responsabilidade, com maturidade, mas sempre com o sentido que a evolução faz para a frente e não para trás. É neste sentido. Muito bem. E eu gosto muito desta liberdade que tu falas e associá-la também a esta questão da autenticidade, não é? A liberdade para sermos autênticos e para que os outros também possam ser autênticos. Esta questão que tu falaste que é muito importante, não é só nós fazermos aquilo que nós queremos e sermos quem somos, é também até que ponto é que eu estou a permitir que o outro seja quem realmente é e que manifeste aquilo que pensa, logicamente dentro do respeito, não é? Que manifeste aquilo que pensa, até que ponto é que eu estou a permitir que isso aconteça. Aceitar também. Liberdade também se relaciona muito com aceitação. Sim. Não é? Porque aceitar-me a mim, como eu realmente sou, não é? E aceitar o outro. E aceitar que ele possa ser ele próprio. E aceitar que podemos ser polos. E da discordância pode existir evolução, pode existir entendimentos num tempo de tanta polarização em que aquilo que nós fazemos é bloquear aquilo que não nos interessa, aquilo que não é a mesma linguagem que nós. Nunca como agora é importantíssimo nós ouvirmos o outro, principalmente aquele que não pensa como nós. Sim. Porque há ali qualquer coisa por trás. Aliás, eu acho que nós só realmente conseguimos expandir quando ouvimos quem pensa de maneira diferente, porque nós só estamos a reforçar aquilo que nós já pensamos, não é? E as pessoas fogem disso, no fundo. Fogem da... confronto, acho que é uma palavra que tem uma conotação também muito pesada, mas fogem aqui da partilha de ideias diferentes. Tipo, a ouvir perspectivas diferentes. Na realidade, se eu só ouço aquilo que é igual àquilo que eu já penso, eu vou ficar exatamente onde eu estou. Uma vez ouvi num podcast também, muito interessante, que ele falava mas é preciso haver confronto de ideias para que não haja conflitos de pessoas. Verdade, completamente. Portanto, as pessoas sentarem-se e falarem, ok, nós não temos ideias iguais, então vamos falar sobre elas.
para que os conflitos não existam. Quanto mais Exatamente. cedo conseguirmos confrontar essas ideias, melhor. E normalmente há sempre coisas boas que se tiram daí. Sim, se as pessoas Portanto, estiverem disponíveis para se aceitar como realmente são, para depois poderem construir algo que traz um bocadinho de cada um, no Exatamente. fundo. Muito bem. Boa. E então, continua lá, fala-nos lá da coragem. Coragem realmente para estar aliado, não é, ao outro valor também da liberdade, não é, e do protagonismo, coragem para sermos quem somos e para fazermos aquilo que tem que ser feito, mesmo com medo, mesmo com incerteza, não é, porque quando vamos fazer alguma coisa fora do normal ou quando queremos dar um passo diferente daquilo que demos na nossa vida, o medo vem e faz parte e ele está lá para nos proteger. sim. E nós temos que analisar e depois entra aqui o fator coragem, que é agir mesmo com esse medo, e que eu gosto muito de uma definição que eu vi de coragem, que é core é coração, agir. Então esta definição de agir com o coração, que e muitas vezes nós temos este conflito, não é? A nossa cabeça puxa para um lado, que no fundo é muito aquela ruminação dos nossos medos e daqueles filmes de terror que a gente vai criando, e depois sentimos aqui qualquer coisa no coração que nos quer puxar para realmente aquilo que nós queremos fazer. Então coragem é muito isso, é realmente agirmos com a nossa essência, com o nosso coração, enfrentarmos os medos, preparando-nos para eles, não é? Não é enfrentar tipo a maluco, mas é ok, eu tenho medo, eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou fazer aquilo que eu acredito que deve ser feito, eu vou falar, eu vou perguntar, coragem também para pedir ajuda, porque é uma coisa que também assusta muita gente, não é? Sim. Assumir que nós não sabemos tudo e que não conseguimos às vezes fazer tudo sozinhos e não temos que o fazer. Então ter esta coragem para sermos, para agirmos, para irmos atrás daquilo que faz sentido e pegando depois na nossa missão também coragem para falarmos quando vemos uma injustiça, quando vemos alguém que precisa de ajuda, para irmos lá dar a mão e não virar a cara e fazer de conta que não é nada connosco, não é? Porque também é. Sim, na realidade tudo o que fica para lá depois do passo que damos, nós quando damos um passo em frente temos mais caminho para olhar para trás e seremos realmente pessoas diferentes do que ficar no mesmo sítio. Portanto, aceitem também esse desconforto, porque a coragem também implica que nós aceitamos que aquele desconforto não é para nós e que se calhar há um outro conforto mais à frente que vale a pena ser procurado. Sim, e na verdade nós só crescemos, ou grande parte do crescimento é feito no desconforto. Crescer é desconfortável, não é? E implica esta coragem de enfrentar o desconforto, aprender a lidar com ele. E depois a coisa fixe disto, quanto mais nós conseguimos ser corajosos e enfrentar o desconforto, vamos nos tornando mais fortes. Também se treina, não é? Sim, é um treino, é? Vamos nos tornando mais fortes e não sofremos tanto, nem nos incomoda tanto o desconforto. Porque vamos treinando essa capacidade de lidar com isso, de ver as coisas de forma diferente, e vamos também desenvolvendo a nossa própria confiança, não é? Porque quando nós temos coragem, enfrentamos um determinado desafio e percebemos, ok, eu não morri, não é? Eu consegui sobreviver, eu consegui dar a volta, então eu também começo a confiar mais nas minhas capacidades. Sem dúvida. Por isso é um caminho essencial E a para coragem nós também realmente se treina. podermos nos transformar, que é outro dos nossos valores, que é a transformação. Isso mesmo. A transformação, porque isto está tudo interligado, realmente, porque se tu tens a estrutura certa, dás o passo em frente, muitas das vezes o passo em direção àquilo que mais te agonia, que mais... Podemos dar o exemplo das corridas, podemos dar o exemplo de, sei lá, de correr... Não, podemos dar o exemplo das corridas, Das sim. corridas, não é? Porque é um ato corajoso. Nós fomos correr às chuva hoje de manhã, portanto é melhor. E não me apetecia nada, confesso. Não me apetecia. Eu só não me apetecia levar com tanta chuva. Sim. Mas eu estava a correr numa dada altura e estava a pensar que pontuação ganha para a minha disciplina e para a minha preparação e para a Joana que estava ali a correr à chuva, ao frio. Sem fones. Sem fones, exatamente. Corajosa. Sim, na boa, ouvir o rio, ouvir O vento, a chuva. os pássaros, foi assim uma brutalidade. Os momentos de solidão são muito, de alguma solitude. Solidão é outra coisa, mas os momentos sozinhos são muito importantes também, e eu só pensava, bem, pronto, está ganho. E a transformação só vai existir quando tu te colocares em situações que te causam medo, desconforto, e só essas é que te vão fazer crescer.
Portanto, se é o sair de uma relação tóxica, se é sair de um emprego que te diminui, se é sair de um círculo de amigos que falam de coisas com que tu não estás alinhado, se for até uma família, alguns familiares, se for um sítio, uma cidade, o que for, se está-te a causar desconforto, se na tua essência, porque o corpo normalmente não mente, e se está-te a causar desconforto, é para sair daí. E a transformação é esta: ninguém veio cá para estar sempre no mesmo sítio. E eu acredito muito numa frase que eu ouvi uma vez o Eduardo Madeira a dizer, que é: eu tenho a certeza que chegarei ao final dos meus dias a melhor pessoa que consigo ser. Porque todo o caminho que nós fazemos, nós estamos a melhorar, pelo menos quase todos, estamos a melhorar, queremos acreditar, a Sana é believer aqui, mas todos nós poderemos, se aprendermos, porque o universo está-nos a dar feedback a todo um instante, há coisas que vão correr bem e que vão ser great, vão ser incríveis, há coisas que vão correr menos bem e vão ser aprendizagem para amanhã, mas ao longo da nossa vida a transformação vai existir, quer a gente queira, quer não. Ela pode ser uma transformação que realmente nos faça sentir bem, que seja alinhada connosco, que nos faça também contribuir para aqueles que serão os nossos filhos, a próxima geração, a geração que até vai cuidar de nós, que vai cuidar dos nossos pais, e de outras que aí vêm. Portanto, sim, e essa transformação nós, mais uma vez, não nos podemos demitir de estarmos nessa equação. E entra aí esse ponto, não é? Porque tu disseste toda a gente, ou quase toda a gente, se está a tornar melhor. Esperemos nós. Esperemos nós, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Sim. Na realidade, eu acho que as pessoas se tornam melhores se assumirem o seu protagonismo e escolherem retirar as aprendizagens e mesmo assim, não é, crescerem, porque muita gente que vive em piloto automático, eu acho que infelizmente se torna mais amarga, mais frustrada, amargurada, e isso depois acaba por trazer cá para fora coisas não muito positivas e ter um efeito negativo também nas pessoas à sua volta. Portanto, acredito que essa transformação exista, para o bem e para o mal, como tu disseste. Nós aqui queremos que ela seja para o bem e por isso é que o nosso primeiro valor é o protagonismo, para que depois a pessoa possa assumir o controle e dizer: eu vou escolher usar este desafio, esta relação tóxica, este trabalho tóxico, para retirar algo de positivo e fazer uma mudança positiva na minha vida. E complementando aquilo que tu disseste, porque falaste muito do sair, não é? Do sair da relação, sair do trabalho, mas também a transformação também acontece se tu sentes o impulso de tirar aquele curso, de falar com aquela pessoa, de explorar aquela cidade, não é? Portanto, acontece nestas duas polaridades. E eu falei na transformação fora, mas na realidade fora é apenas um espelho, porque as transformações começam internamente, dentro, sempre, claro. não é? De dentro para fora. Portanto, o transbordo é apenas uma inevitabilidade daquilo e as decisões que se tomam a partir do momento em que nós olhamos para o nosso sensor interno e percebemos para onde é que ele, a nossa bússola, o nosso sensor interno, não é? Para onde é que ele nos quer levar ou de onde é que ele nos quer tirar, não é? E de que forma é que uma pessoa transformada ou que aceita que a sua transformação, a sua mudança tem que existir, porque a única coisa que é constante na vida, efetivamente, é que as coisas vão mudar sempre a todo um instante, e portanto eu posso perseguir uma mudança que me vá beneficiar ou beneficiar os outros à minha volta ou não, ou posso tentar lutar para ficar no mesmo sítio e vou perceber que nunca vou ficar no mesmo sítio. De que forma é que uma pessoa transformada pode contribuir para o que está à sua volta? Qual é o contributo? Ou de que forma é que o contributo também é um valor nosso? Sim, o contributo é um valor nosso nesta questão de que nós não queremos que o trabalho seja só individual, não é? Nós queremos que depois possa transbordar para num núcleo mais próximo, para as pessoas mais próximas, e depois, como nós já falamos também, quando falamos da nossa missão, que possa realmente criar um efeito no mundo. Nós queremos que as pessoas assumam a responsabilidade por si, mas que depois também assumam a sua cota-parte no mundo e que possam contribuir para que o mundo seja, quando elas saírem daqui, não é, que o mundo seja um bocadinho melhor porque elas passaram por aqui. E pode ser, lá está, no seu núcleo, aqui não interessa se é numa escala maior ou numa escala menor, é mesmo, ok, nós termos esta, que consigamos nós, não é, em primeiro lugar, e depois que cada pessoa que é tocada por nós de alguma forma consiga ter uma atitude no seu dia-a-dia, como tu falaste da liderança, uma atitude no seu dia-a-dia de perceber que eu posso fazer a diferença hoje na vida de alguém.
seja porque deixaram alguém passar na estrada, seja porque foram simpáticas para a menina do café, seja porque perguntaram a algum colega de trabalho ou a algum colaborador se está tudo bem, seja porque se lembram do nome dos filhos e do marido da pessoa com quem estão, não é? Tipo, é esta contribuição que pode ser com pequenos gestos, mas que nós tenhamos essa intencionalidade no nosso dia-a-dia de saber que nós podemos ter impacto e nós podemos fazer a diferença e ter a intencionalidade de fazer a diferença para o bem. No fundo, também aqui, que para mim também é um dos valores muito importantes a nível individual, que possamos espalhar amor. E vibrar amor para nós e depois isso espalha-se para os outros, porque nós estamos bem connosco, nós temos muito mais tendência a fazer o bem e a sermos simpáticos e a sermos atenciosos e a reciclarmos. Aliás, há estudos que mostram, não é? Se uma pessoa está muito estressada, com falta de tempo e tudo mais, que até nessas pequenas coisas deixa de fazer. Então, quanto melhor nós nos sentirmos, melhor e mais nós vamos contribuir para as pessoas à nossa volta e para o mundo. Nós só damos aquilo que temos cá dentro para dar, não é? Na realidade. No momento em que estamos, sim. E falta que é o da paixão. A paixão. Eu vou só aqui completar aquilo que o contributo, vou só aproveitar e dizer, imaginem que se 8 bilhões de pessoas fizessem uma coisa boa todos os dias, como é que nós não estaríamos? Se calhar estaríamos muito melhores. Sim. A paixão sempre foi um valor nuclear e paixão porque viver sem... E tu estavas a falar em vibrar amor. Paixão e amor podem ser coisas diferentes nos relacionamentos, não é? São bastante diferentes, mas... Podem e são. Mas a paixão, na realidade, o amor pode ter a ver aqui com uma pulsação até flat, de confiança, de agregação também. Paixão também, mas a paixão aqui como intensidade, como combustível, como núcleo, como algo que te vai ferver efetivamente por dentro. Chama, não é? Sim, no fundo é isso. É o foguinho, faltava aqui o fogo. Ah, pois é, não trouxe o foguinho. Mas acho que deve ter aí, vou procurar. Porque realmente, quando nós... eu dava algumas formações comportamentais e nestas sessões, nesse dia dedicado à parte mais comportamental, como falar com clientes, eu pedia sempre para eles elegerem uma palavra e a minha foi sempre a mesma durante imensos anos. O que é que era aquilo para ti? E para mim era paixão. Porque paixão no sentido de ser autêntico, de ser dinâmico, de ser enérgico, porque se eu quero ser comunicativa, se eu sou boa pessoa, porque é que eu não hei de ser com aquela pessoa que estou a interagir, mesmo que seja um cliente? E a paixão é isso, é tu vibrares no teu ser aquilo que tu vieste aqui fazer, aquilo que tu fazes melhor, aquilo que te preenche a todos os níveis. E se te preenche, é impossível que isso não possa contribuir para os outros, é impossível que não extravase para todo o lado. Uma pessoa que está apaixonada por quem é, pelo que faz, pelo que veio aqui fazer, pela vida, será uma pessoa melhor. E não precisa de ser uma coisa megalómana, pode ser um momento à partida simples, pequeno, como olhar para uma flor, olhar para um animal de estimação, olhar para um filho e pensar, está tudo bem, está tudo certo, olhar para um colaborador e pensar, ok, está protegido, está tudo certo, eu estou no local certo a fazer aquilo que era para mim. Por isso é que a paixão é tão importante. Também gosto muito da palavra paixão e eu associo muito paixão a entusiasmo, alegria, e é mesmo aquela coisa de ter vontade de viver. Não é? Para mim é muito isto, é tipo, entusiasmo é vontade de estar aqui, vontade de fazer, e lá está tudo. Nós temos entusiasmo quando sentimos que estamos no sítio certo, quando gostamos de nós e quando somos apaixonados, quando gostamos da vida e quando também percebemos o quanto é que isto é uma dádiva, não é? No meio de tantos espermatozoides e coisinhas assim que se juntaram, não é? Viemos aqui nós parar aleatório, neste planeta Terra maravilhoso, com tanta coisa incrível para conhecer, fazer e viver, tipo, e acho que quando nós reconhecemos isso, tipo, meu Deus, estamos aqui, é tipo, maravilhoso, sim. Quando reconhecemos o quanto é que isso é incrível e o quanto é aleatório nós estarmos aqui, não é? Tipo, cada um de nós, eu acho que começamos a valorizar mais isso e a ter este entusiasmo, esta paixão por viver, por aproveitar, por explorar, por conhecer, não é? E pronto, e é giro, eu acho que é muito giro viver assim, é melhor viver assim do que viver assim meio a dormir, não é? Portanto, aliado completamente. E por isso também é aqui um acordar, um despertar para a dádiva que é nós todos estarmos aqui e podermos aproveitar isto
independentemente se vamos durar mais 10, 5, 50 anos, não é? Aproveitar o tempo que cá estamos e tudo Que aquilo seja que a uma vida... hora, às vezes pode fazer a diferença. E tudo aquilo que a portanto, vida tem para nos dar, não é? sem dúvida. E a propósito disso, o Steve Jobs tinha aquela, acho que já deves ter ouvido também, aquela pergunta que ele fazia a ele mesmo, não é? Tipo, que ele pensava todos os dias, se hoje fosse o meu último dia, como é que eu ia vivê-lo, não é? Se eu morresse hoje. E isso pode nos assustar, não é? E muita gente tem aqui esta questão com a morte, não é? Andar e com de falar morte da no morte, bolso, no mas fundo. também nos pode dar garra, tipo, e ganas de, caraças, se eu hoje Sem fosse o dúvida. meu último dia, como é que eu o vivia, não é? Tipo, Sim. se calhar muita gente viveria de maneira diferente se fosse o último dia. Sem dúvida, Como, sim. não é? Portanto, às vezes pensar nisto, não é? Pensar que efetivamente vamos morrer e que efetivamente estamos aqui e temos tanta coisa para aproveitar e se calhar estamos a desperdiçar aquilo que podemos aproveitar só porque sim, ou a fazer scroll do telemóvel, mas ouçam o nosso podcast, portanto, Sem dúvida. mas podem ouvir a caminhar, não precisam de estar a olhar para o telemóvel, portanto, Sem dúvida. Espero que estejam a gostar. Nós estamos mesmo assim já a caminhar para a reta final do nosso primeiro episódio. Vou deixar a Susana com as instruções, como é que vocês nos podem encontrar nas redes sociais, à vontade, enquanto eu vou buscar aqui uma coisinha. e antes disso, falar-vos aqui que o nosso podcast, não é, vai no fundo debater aqui vários temas, mesmo variados, ou seja, desde a área da saúde, relacionamentos, carreira, liderança, autoajuda, portanto até o humor, não é, que também tem aqui uma componente muito importante para nós, por isso vão ouvir um bocadinho de tudo, depois podem escolher os episódios que mais se identificarem, podem ouvi-los todos. Podem ouvir todos. Tenham a certeza, porque nós vamos dar o nosso melhor e vamos dar 100% de nós, que serão realmente episódios ricos e que trarão, pelo menos vos farão pensar ou vos trarão aqui também ferramentas para a vossa vida, é isso que nós pretendemos. E nas redes sociais podem nos seguir Na nossa página de Instagram, que se chama She.Leads. Não devias ter deixado de fazer isso, que eu não sei como é que eu devia ter escrito. Não, She.Leads.Revolution. Nós vamos deixar em baixo na descrição do episódio, não se preocupem. E podem seguir a Joana, que é jo.elemento liderança. E o meu é Susana FM Guimarães no Instagram, também podem seguir lá. Pronto, mas fica tudo na descrição, que é mais fácil, clicam no link e vão lá. Sim. E agora a Joana, não é, vai falar de alguma coisa, um objeto que para ela tem um significado especial. Significado, exatamente. Eu vou contar esta história, portanto, a Susana, vocês vão ver a reação dela em direto, está bem? Pronto, porque ela não sabe o que é que eu trago aqui. Mas nós vamos, no final de cada episódio, vamos ter aqui um momento para trazer um objeto, um momento, algo que nós queremos destacar, que nos tenha inspirado de alguma forma. E só para vocês verem que há coisas que vocês podem não conseguir saber explicar neste dado momento da vossa vida. Se calhar tem que passar 10 anos, precisamente, na realidade passaram 20. Para vocês entenderem algumas coisas e porque é que o universo agiu de maneiras maravilhosas para nos trazer aqui. Há uns dias atrás eu estava a falar com a Susana, porque eu gosto muito de escrever, a Susana também, e eu disse-lhe assim, para mim escrever é tão importante que o primeiro prémio que eu ganhei foi num concurso literário da escola. Eu andava no 11º ano e foi uma máquina fotográfica daquelas que era a cores, mas com pilhas, estão a ver? Pronto, eu ainda a tenho aqui. E a Susana disse assim, engraçado, eu também ganhei um concurso. E eu, sim, qual é que era o tema? Era sobre a violência doméstica. Ok, o que eu trago aqui é, precisamente, vou mostrar aqui, é a coletânea dos textos escritos no concurso literário Compor a Violência, que saiu no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Isto não diz aqui, mas isto eu tinha, portanto, 16 anos, foi ontem. Isto tem 20 anos. E Susana, curiosamente, a Joana Castro, está aqui, ganhou o primeiro lugar no ensino secundário com 16 anos, mas, porque isto depois estava dividido, eu encontrei aqui uma coisa e o nome do meu texto era Carta ao Anjo Mau. É. E a Susana Guimarães, curiosamente, ganhou, também ela, o primeiro prémio, mas no 3º ciclo, com 15 anos, que foi a noite que mudou a minha vida. Uma vida, desculpa. Eu não li o texto ainda porque eu fui procurar isto há pouco. Encontraste! Só para vos dizer que nós não andávamos na mesma escola, nós não nos conhecíamos
E eu ganhei com 16 anos o primeiro lugar e a Susana também num concurso, curiosamente, sobre a violência doméstica. E que se chama Olhar sobre a Igualdade. Exatamente, Uau. que se chamava Olhar pela Igualdade. Portanto, não deixa de ser curioso que 20 anos depois nós tínhamos um projeto para mulheres, para se liderarem, para se descobrirem e para lutarem por si. Muito bem, que giro! Isso. Depois vou ler o teu texto. E é este Bem. o objeto que eu trago hoje. Que fixe! Bem, espero que tenham gostado do nosso episódio e que fiquem connosco para os próximos. E obrigada, Susana, mais uma vez. E obrigada a vocês. todos Um e beijinho. a todas. Beijinhos! É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho!